Olha, ela escreveu. Prazer é nosso de recebê-la aqui, viu, Marisa? E hoje estamos, então, a partir de agora, online, gravando para ficar registrado. Para você que nos acompanha agora, vamos fazer a prece inicial. O som está um pouquinho baixo. Eu vou tentar mudar uma... Está todo mundo ouvindo baixo o som? Carol também, Mônica, Marilu, Nayara. Só para saber se é... É porque ela comentou, até uma parte que ela comentou, que o som, tem que explicar ela, né? O som do pessoal que está conectado vai ser mais alto. Explica isso, né? Que a gente usa aqui. Carol, está ouvindo lá. Porque são dois microfones para todo esse pessoal, né? Mas acredito que, olha, chegou o Ramon. Você quer falar? O Ramon, olá, boa noite. Ele não conseguiu entrar no Boa noite. O Ramon, gente, ele foi meu aluno do ESG no começo, do Bom Samaritano. Ele está agora terminando o ESG. Então ele conversava comigo, é super interessado em conhecer o espiritismo e tal. E a gente falava do NEP, quando eu terminar lá, no tomo 2 eu entro. Agora ele mora próximo de Mônica, lá para a região de Cabedelo, né? E fica ouvindo, também fica vindo. Então ele vai ver se com Mônica faz um revezamento, vai ficar vindo algumas vezes presencialmente. Não, exato. Pra gente que é bem mais interessante. Seja bem-vindo. No Bom Samaritano tem que vir pra cá, gente. Mas é à tarde, né? É à tarde. Agora na última reunião, mas não pelo YouTube. Na caixinha preta. Então, sejam bem-vindos. E só passar uma dica para quem está com volume baixo. Aqui, na verdade, a gente também tem um fator ventilador que está nos microfones. Mas como eu não vou desligar porque vai ficar muito calor para a gente. Essa espuminhazinha já dá uma melhorada. Mas enquanto a gente está fazendo a reunião, vou dar uma aumentada aqui para ver se melhora. Mas, se possível, tentem usar o observador. Larissa! Tudo bem, Larissa? Já está aberta a reunião? Sim, já está aberta. Quem está conosco é a Marisa. Ô Marias, tudo bem? Aqui é a câmera. Olha lá. É ali a Rosa. Oi, Márcio. Tudo bem, você vê? Qual é o nome da cidade? Vamos sentando, gente. Vamos fazer a prece logo. Que estamos no horário. Montes Bela, né? Eu troquei. Você agora. Ele vai fazer. Vamos fazer com música. Bom, chegou na hora. Gente, abraço lá, meu amigo. Então, assim, só passando a dica, quem puder usar fones de ouvido, né? Quem puder, quem tiver, né? Dá uma melhorada no som, porque realmente são só 2 microfones para várias pessoas, então... Mas eu vou tentar dar uma aumentadazinha também. Viu? Vocês que estão chegando hoje, Ramon e Marisa principalmente. Esse é o André que vai tocar agora para nós. Toca saudade de Jesus, fala que é não, não fala que é não. E vai ser que é não. Isso é interessante. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar, que eu ouvi a sua voz, senti o seu olhar, que o amor desceu à terra. E a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra. E a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados. E era amor demais. Tudo era tão lindo que ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança e um reino de bonança nos sermões em dor. Depois venceu a morte, outro mais belo e forte que jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum
Não vejo ele se não ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Ah, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. A saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Assim seja. Então, gente, nós iremos ver hoje a passagem da cura do servo do centurião. É a segunda cura nessa sequência de Mateus. Tem muito texto, tem um texto de Mateus e Lucas e de João. E até Ismael, nessa reunião, deu uma sugestão que eu acho que é válida, para a gente ler só a versão do Haroldo, que a gente colocou um quadro comparativo marcando em colorido, para a gente ver, né, como é que João escreve, como é que Mateus escreve, algumas coisas assim para a gente poder visualizar melhor e ficar na hora procurando aqui, né? Porque às vezes a gente é tanta coisa que não vê. Então tem muito texto, eu acho que as perguntas que a gente pode querer fazer logo vão ser respondidas ao longo do texto, né? Então vamos ter... não ser ansioso. Não ser ansioso, ter a paciência de chegar, que vai falar da cidade, vai falar do centurião, vai falar tudo. Né? Todas as perguntas de que, de onde, quando, de jogo. Só explicando para Marisa e para Ramon que, caso eles queiram acompanhar pelo próprio Hangout os slides, tem uma telinha que está com os slides e outra com a câmera. Né? Só para eles saberem que tem uma com a gente e outra com... Mas tem gente que gosta de acompanhar também com o PowerPoint aberto. Fica à vontade. É melhor ver as pessoas. Eu sou dessa. Larissa, pode começar a ler? Sim. Lê só Haroldo, aí a gente no final faz a comparação, certo? Entrando em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. Diz-lhe Jesus: Eu, indo, o curarei. Respondendo, disse o centurião: Senhor, não sou digno de que entres sob o meu teto, mas somente te expresses por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E a meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Amém vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Encontrei tamanha fé. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes. E Jesus disse ao centurião: Vai, como creste, seja feito a ti. E a seu servo foi curado naquela hora. Vamos ver Lucas, né? Não tem como melhorar um pouquinho, não? Eu tô vendo lotado, gente. Sou eu? Não, é você. Fecha os olhos. Não, gente, a maioria dos alunos sou eu. Fecha os olhos. No meio o João deu uma mexida, aí ficou... Talvez você ficou naquele...
Melhorou o celular? Você não usa Vivo 4G? Tá ótimo, tá bom. Vamos ver. Tá bom. Vai lá. Cadê? É Cadê o o máximo Lucas? que é o máximo. Coisa que não consegue fazer realmente. Peraí, Lucas. O que pode ser feito, de repente, é esse bicho que vai começar. Deixa eu ver então a atenção. Uma tentativa aqui. O homem tá bom. Tá ótimo, O problema é Virgínia. Eu tenho que envolver isso. Não é isso não, cara. Eu tenho dificuldade de ver na qualidade. Vamos embora. Cadê Lucas? Cadê João? Vamos lá. Agora. Agora não dá pra ver mais não. Agora dá pra ver escolhas. Dispostas. Depois de 2 dias, Tem Lucas e João. Bem, o que a gente pode ver, o texto tem muita informação. Então vamos ler de novo, prestando bem atenção. Nossa! Volta aí, tá, Lucas. Agora realmente aumentou, ele não vai conseguir fazer a mágica. Tem muita coisa nesse texto, muito conteúdo. Tem muito slide. A primeira parte a gente sabe muito bem, tem uma parte bem simbólica no meio, final também tem umas coisas. É tu estudando? Não, é. Antônio e... Só pelo que pra gente já prestar atenção. Vou ler de novo, a gente martelando na nossa cabeça. Eu acho que dá para dividir mais ou menos em 2 partes, ou 3, né? O Chaplin faz um esqueminha lá, a gente vai ver. No colorido também muito dividido. Deixa eu botar aqui também. Depois que completou todos os seus ditos dirigidos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião estava mal, prestes a morrer, o qual lhe era caro. Ao ouvir a respeito de Jesus, enviou-lhe anciãos dos judeus, rogando-lhe que, após virem, salvasse o seu servo. Eles, vindo até Jesus, suplicaram-lhe diligentemente, dizendo: Ele é digno de que lhes conceda isto, pois ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus ia com eles. Não estava longe de casa, e o centurião já enviou amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entre sob meu teto. Por isso, nem a mim mesmo julguei digno de ir a ti, mas somente se expresse por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem colocado por nomeação, sobre autoridade, tendo abaixo de mim soldados. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas coisas, maravilhou-se Jesus, e voltando para a turba que o seguia, disse: Eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. Em cada uma das 3 versões tem diferenças. Tem coisas que só João disse, coisas que só Mateus diz, a gente vai vendo na parte colorida. Tem diferente também. E outras. Assim, o essencial é a mesma coisa, né? É uma pessoa que está doente, alguém vai interceder, a história é essa. Mas tem uns detalhes aí diferentes. João é muito difícil, né, de ver. Não aparece pouco. Porque justamente aquela ideia dos 3, Mateus, Marcos e Lucas, é o sinótipo, né? E João parece que escreve. Tava. A águia ele, né? Que via bem de cima. Antônio, pode ir. Posso. João, capítulo 4, versículo 43, 4. 4, 43. Depois de 2 dias, saiu dali para Galiléia, pois o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Portanto, quando veio para Galiléia, os galileus o receberam por quanto tinham visto tudo quanto fizeram na festa de Jerusalém, pois também eles foram à festa. Dirigiu-se novamente para Caná, da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia lá certo oficial real, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ele, ao ouvir que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e rogava-lhe que descesse e curasse seu filho, pois estava prestes a morrer. Então disse-lhe Jesus: Se não virdes sinais e prodígios, não crereis.
O oficial real disse para ele: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já estava descendo quando os servos encontraram, dizendo que o filho dele vive. Ele então informava-se junto deles a que hora teve melhora. Disseram-lhe: ontem, à hora 7, a febre o deixou. O pai reconheceu que naquela hora Jesus lhe dissera: teu filho vive. Ele creu em toda a sua casa. Jesus fez esse segundo sinal, novamente, vindo da Judéia para Galiléia. O testamento agora do A gente vai ver o quadrinho que compara as três versões. um pouco diferente. Essa aí é Foi a mais diferente. Um pouco mais. Inclusive, tem uma opinião que a gente vai ver que pode ser que nem tenha sido o mesmo fato, mas a gente vai ver isso, que é bem diferente. Então, assim, ó, nesse quadrinho, só explicando, né? Tem partes em vermelho, as partes em vermelho que a gente colocou são as partes que praticamente só aquele evangelista fala, né? São os trechos que a gente achou assim de maior destaque da própria escritura de Mateus, ou da própria de Lucas e da própria de João. No caso, em Mateus, o final de Mateus, vem dele, que ele fala de Abraão, Isaac e Jacó. Em Lucas, a questão do início, ele cita ali um pedacinho, e a questão dos anciãos, que ele fala, né? Fala da sinagoga, que tinha sido construída pelo centurião. Essa informação está só em Lucas. E João tem o início, de Jesus tinha voltado da Judéia, e lá o pessoal de Jerusalém não tinha aceito Jesus, naquela ideia. Não é o servo, é o filho. Exatamente, aí já é um filho, é um funcionário real, né? Não é um centurião, então tem essa mudança. E no final, a descrição da hora, na hora de sétima, a gente vai ver que são 13 horas, né? Então, do judeu, e o João escreve que os outros não escrevem. Mas esses detalhes aí em verde, em azul, em laranja, roxo e preto, né? Laranja é a cidade. Então, Mateus começa falando de Cafarnaum, que ele entrou em Cafarnaum. Lucas também fala Cafarnaum. E João diz o quê? Que ele estava em Caná da Galileia, na verdade, e lá teve esse encontro com... Tem alguém, não? Tem, a gente vai ver. A gente vai ver até a distância, na verdade, né? Fala-se do centurião em Mateus e Lucas, que é a palavra em azul, e João fala funcionário real. São palavras que agora realmente no grego mostra que é diferente. Quem estava doente, né? Para Mateus é servo, para Lucas é servo, pode significar também menino ou escravo, a gente vai ver. E João tem filho. Claramente lá a palavra que está é filho. João, posso fazer uma pergunta em relação à hora? Claro. É uma pergunta em relação a outras coisas que eu já vi, em relação ao 7. Não deixa chegar na hora então lá, porque aí vai dar uma complicação. Vai ter hora só para quando a horinha vai falar. E só para fechar, tem o verde, né, que fala, interessante essa parte verde, que explica como estava a situação de doença daquela pessoa. Mateus fala que ele estava deitado, paralisado, paralítico, terrivelmente afligido por dores, né? Lucas já fala assim, estava prestes a morrer. Lucas já estava na cobra já. E João também estava à morte. Estava quase à morte, né? Então, João e Lucas dão um diagnóstico assim, já bem nos finalmente, né? Mateus estava deitado, com muitas dores, mas não perto de morrer. E a pessoa que se dirige a Jesus é diferente também. Quem vai falar com Jesus? Em Mateus é o centurião, em Lucas, né, o próprio centurião, em Lucas ele envia amigos, a questão da humildade, não vou nem lá falar com ele, porque ele é tão elevado. Agora, só uma... E João é um funcionário real mesmo que fala. Primeiro que manda anciãos, né? Judeus. Sim, é verdade. É verdade. Paulo percebeu realmente, a gente esqueceu de marcar isso. Antes de enviar amigos, né, os anciãos vão lá dar a carta de recomendação. Quem é esse centurião, né, aquela pessoa que ele dirigindo para casa dele. Exatamente. A gente passou vai estudar nisso. Então, são essas diferenças, né, fundamentais. A gente pode achar mais coisa, porque o texto é muito detalhado, que a gente conseguiu perceber nessas três versões, certo? Esses detalhes vão ser analisados nas perguntinhas, certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só uma questão assim, não estava longe de casa e o centurião já enviou amigos dizendo-lhe. Aí, esse dizendo-lhe, são os amigos que estão dizendo? Porque aí, Senhor, não te incomode, pois não sou digno de que eles são meu teto. É como se ele fosse um porta-voz, eu entendi, né? Foram porta-voz do centurião. Fica estranho, né? Porque ele diz assim, olha, enviou amigos dizendo-lhe. Né?
Então, assim, está no singular, né? Quem está dizendo não são amigos. É como se fosse o centurião dizendo, né? Eu fiquei... Volta para Via Jerusalém, então, Esmeralda, só para a gente ver como é que Via Jerusalém traduziu isso. Lucas 7. Em Lucas. O que eu entendi foi que seria um porta-voz, né? Ele colocou como se fosse o próprio, mas ele materialmente não foi lá. É Lucas 7,6, né? 7,6. Amigos de dizerem. Seja olhando de comboios, porque... Bom, aí... Via Jerusalém já... Aí coloca entre aspas, inclusive, né? Isso. É como se fosse porta-voz, na verdade. Tem que ver como é que está no livro. 7,6. Como é que está no singular... Mas assim, o sentido é de porta-voz, né? Agora, se Lucas escreveu como se fosse no singular, a gente consegue ver. Lego é. Eu estava dizendo mesmo. Está dizendo aqui, não tem. Sim, não é O que está aqui é assim, ó, enviou amigos, aí diz, um centurião dizendo a ele. No texto literal é assim, ele envia amigos, aí tem, ó, é um centurião dizendo a ele. Mas a ideia é o porta-voz. Por que ele envia amigo e diz ao mesmo tempo, né? A ideia é do porta-voz. Eu acho que Via Jerusalém colocou um plural aí para não deixar, mas vou traduzir do jeito que está lá. Ele envia amigos, mas quem diz é o centurião que fala, né? É ele que fala. É como se os amigos fossem atestar, né? Eu entendi como sendo um porta-voz. Eles já foram antes para falar com ele, né? Eu que entendi. Mas vamos lá, a gente pode mais uma coisa para falar com a outra depois. Me respondeu lá o e-mail, a gente fez é isso. Pode passar. Bom, aí tem a comparação que o Champlin faz, né? Só a gente vai explicar. O Champlin, que é um comentador evangélico, né? A gente está usando muito aí porque ele é bem completo. Ele faz uma comparação, inclusive destacando aí a versão de João, que é bem diferente. Certo? Então, Thaleson pode ler para a gente. Comparação entre a versão de João e os sinópticos. Bom número de eruditos tem pensado que esse milagre, na realidade, não passa de uma variante da história da cura do servo centurião. O milagre de João seria uma variante. Não seria propriamente o mesmo relato, né, que Mateus e Lucas escreveram. Você pode ler nos evangelhos sinópticos. O que se refere à identificação do milagre, posto em confronto com a narrativa dos evangelhos sinópticos, podemos observar as seguintes diferenças. Número 1. O elemento tempo é diferente. Aqui ocorre muito antes, dentro do ministério de Jesus na Galileia. Número 2. O local. O Evangelho de João aparece como Caná, mas os Evangelhos sinópticos é Cafarnaum. O local seria 33 quilômetros de distância dali. Número 3. Os personagens também são diferentes. Aqui aparecem como pessoas excitadas, fracas, ao passo que nos Evangelhos sinópticos aparecem como indivíduos dotados de perfil. Número 4. Aqui a pessoa que deveria ser curada é um servo, mas nos Evangelhos sinópticos é um escravo. Aqui está a pista. Esse aqui é João? É um servo ou um filho? Não, aqui, quando ele está falando dos evangelhos sinópticos. Não, aqui nos evangelhos não. Aqui, a base dos evangelhos sinópticos é um escravo. E lá no É o filho. realmente fala de não, continuando, é um escravo. Aqui está em Cristo uma criança. Mas é João, né? João, esse aqui, esse É João já. Não, esse quarto, ele está falando ali de 3 pessoas. Aqui, ele está falando de João, não é isso? Mas a gente pode verificar lá em cima os evangelhos sinóticos. Que é Os evangelhos Mateus. sinóticos pode-se observar as seguintes diferenças. Sim, tudo bem. Aí o João não faz parte. Não. Pelo que eu estou entendendo, ele está aparecendo aqui na divergência. Mas ó, aqui a pessoa que deveria ser curada é um servo, mas nos Evangelhos sinópticos é um escravo. Aqui é João. Aqui João e nos Mas outros. naqueles um jovem vigoroso. Isso. Entendi isso também. Aqui é João. Está dizendo que João. O que você está fazendo com a proposição? Aqui a palavra que está lá pode significar cego, criança. É o problema. Haroldo vai dizer isso. A palavra que tem lá, que é pés
pedagogia. Não, o doutor ele coloca aí três coisas. Tá. Aqui, ele fala dois aqui. Um aqui é servo, um aqui é uma criança. Dentro do quarto. Aqui, a pessoa que deveria ser curada é o servo, mas o evangelho sinótico, a pessoa que deveria ser curada é o escravo. Sim, aí aqui. João está em vítima uma criança. E no outro, Mas nos outros, são duas separações que ele faz. Ele faz assim, duas servo, escravo, criança e jovem. É isso. Servo, João, escravo dos outros, criança e João e um jovem vigoroso. Tudo bem, mas a pessoa ser curada pelo Evangelho de João, que te deu agora, Filipe, não é criança? A outra colocou como filho aqui. Filho, na verdade. Seria criança. O problema é que a palavra da margem, uma palavra só da margem dessas várias traduções. A gente vai ver esse problema no grego. Não é problema não, é uma gama. Aí ele toma uma... Já viu de Jerusalém também? Raul comentou aqui que na Bíblia de Jerusalém dá para entender melhor. Então, pode voltar para ver. Você Tá, pode abrir. botou lá, né? Porque a palavra, gente, em grego, ela dá margem a toda informa isso. A traduzir como escravo, como criança, como servo. Aí o Champlin toma um sentido e diz, João traduziu assim, aí compara com o sentido todo. É uma posição que ele toma, na verdade. Aí. A parte de João, vamos lá. Curar seu filho, 4,47. Mas assim, aí. Pedia que descesse curar seu filho. Vamos falar do filho. O que o Champlin quer dizer, o que me parece mais, é que esse filho, esse servo, era de idade jovem, devia ter, sei lá, 10, 12 anos, e no caso de Mateus e Lucas, seria uma pessoa com 19, 20, um jovem vigoroso, né? Uma diferença de idade. Mas o texto é assim. Seria um soldado, não? Seria servo? Era servo de casa. Soldado, ele fala soldado, mas é outra palavra que ele usa. Isso aí são servos domésticos, né? A gente vai ver isso. São pessoas da casa do centurião. É a hierarquia do exército. Aqui temos os judeus, segundo o vídeo, na base dos evangelhos sinóticos, encontramos o filho de um gentil. Número 6. Aqui Jesus faz o homem passar por um teste, acusando-o de não poder crer se não visse algo feito prodigioso. Jesus fala assim, se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Por isso que ele fala que é judeu, porque o judeu esperava sinais. E ele não diz isso em Mateus e Lucas. Né? Então, se ele fala com o judeu, em tese, aí o judeu esperaria sinais. Ele fala, vocês só vão crer se aparecerem sinais e prodígios. É daí que o Champlin tira essa conclusão. Mas, no caso da narrativa dos evangelhos sinóticos, Jesus se maravilha ante a fé do homem. Parece muito melhor, portanto, em face dessas diferenças, considerar as narrativas como duas ocorrências distintas, a respeito de algumas similaridades. Essa é a opinião do Champlin, né? Na verdade, de outros historiadores, né? Mas Bíblia de Jerusalém e Haroldo colocam para a gente ver essas três passagens. Quando ele fala aqui temos um judeu, ele está se referindo ao funcionário real? Seria um judeu? Porque quando ele fala assim, ó, se não vir de sinais e prodígios, dá a entender que ele está falando para um público judeu. Não faria tanto sentido ele falar isso para um romano, que não esperava sinais. Ele está falando isso aí depois que chega os amigos? Vê aí Foi para Galileia, tudo mais, foi para Caná, e lá em Caná, um certo oficial real, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Né? E aí o próprio oficial real fala com ele, Senhor, desce antes que meu filho morra. E Caná fica, em termos de altura, mais alto que Cafarnaum. Você fala, desce, né? Desce para Cafarnaum. Isso diz o oficial real. Jesus fala isso dos prodígios antes. Sim, mas só que ele não manda uns judeus, e os judeus dizem assim, olha, ajuda porque... Então aí é Lucas que fala. É Lucas? João não tem isso, não. Lucas o contrato é direto. O funcionário real vai direto falar com Jesus. Lucas é que faz a recomendação, né? Os anciãos vão recomendar a ele. Vamos andando, né? Bom, essa é a opinião do Champlin, né? Que tem autores que consideram diferente. Mas a gente não tem, ninguém aqui tem autoridade bíblica para dizer se esse não é. Bíblia de Jerusalém bota junto, Haroldo bota junto, fica a curiosidade do Champlin. Esse vídeo a gente colocou, em vez de Talmidim, para ilustrar a passagem, né? Foi um filme muito conhecido, do Franco Zeffirelli, que tem umas 5 horas de duração. Jesus Nazaré, esse filme, é muito bonito. E a gente trouxe, deixa o Kivitz para a próxima reunião, Talmidim. Rafael. Vamos copiar para vocês o link.
E só explicando. O Zé Fidel ele pega Mateus, né? Mateus É interessante que nessa passagem ele fala assim, um filho, ele fala assim, um servo que também é filho. Na hora do diálogo, eles entendendo até essa questão grega, quem fez o roteiro, né, o próprio Zé Fidel, quem escreveu, coloca na boca do centurião. Um filho que é um servo que é praticamente uma coisa assim, que é filho. que é um Servo próximo dele, né? Não um servo qualquer. Servo próximo. Já coloquei o link para vocês aí para acompanharem. E como a gente está gravando, a gente não pode. Avisa lá, não tem Altomidi não. Hoje no Altomidi é um vídeo do filme de Zé Firelli sobre Jesus. Não sei. Podem assistir.
nosso áudio. Gente, se vocês tiverem terminado de ver, né? A fala que o diretor do filme colocou não é exatamente como está escrita nem em Mateus, nem em Lucas, nem em João. Ele faz uma misturada para dar um sentido global, eu acho que das 3 passagens. Mas a ideia é a mesma. O centurião vai até Jesus, fala que tem uma pessoa próxima a ele que está doente, e a grande lição de fé, que ele não sendo judeu, demonstra que tem uma fé maior do que o povo judeu. Isso vai ser explorado nos comentários, né? É a grande lição, na verdade. É a fé dele. É uma pura distância. Tem isso também. Na missa eles usam essa exatamente, né? Na missa, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas Senhor, sua palavra. É isso. Agora até falou. Carol botou uma dúvida aqui. O centurião diz que o serve como filho. Fiquei com dúvidas. Carol, a gente vai ver quando tiver nas perguntas que a palavra em grego tem 3 palavras lá. Tem doulos, tem pés, que é a criança, e tem outra que eu esqueci. E a Haroldo vai mostrar que essas palavras no grego têm mais de um significado. Entendeu? Então, se você falar doulos, ela pode significar um servo de casa, pode significar também um filho seu. É um problema, é a natureza da palavra grega que dá margem a mais de um sentido. Agora, então, aí o tradutor é que vai optar por aquilo que ele achar mais conveniente. Agora, pelo fato em si, né, de você ter uma coisa assim, um significado maior da passagem, se fosse um filho consanguíneo, né, seria natural que o pai, assim como, vai comparar, mas assim, o Públio acabou indo ao encontro de Jesus quando a vontade de poder salvar Lívia, claro, a esposa, Flávia. Mas, não, só lembrei. João, na verdade, usa a palavra grega que é para filho mesmo, filho genético. A gente vai ver isso. Ele usa a palavra para filho genético. Não, eu estou falando assim, o significado maior seria este homem, não para com filho, mas para, se for uma pessoa que não fosse filho, tem um significado maior desse centurião. Sim, é mais merigoso ainda, exatamente, porque não é filho genético, né? Embora fosse um ente querido dele. Né? Agora eu tenho uma dúvida, o centurião era humano, né? Então, posso falar? Vale, se você se for à frente, eu interrompo. É um comentário. Ele, em tese, ele não acreditava em Jesus, o povo dele, né? A Roma era contrária. Então, também uma prova de humildade dele, pegar o próprio filho, né? Colocar para Jesus curar um profeta que é exterior. Exatamente, muito bem colocado. Ele quebra barreiras, né? Era um homem que não estava limitado ao contexto humano, como o Públio estava. E Jesus disse que quando tem um do povo judeu, né? Do povo de Israel, Deus tanta fé em lugar dele. Nem com ninguém. É mais ou menos uma comparação que ele faz com o samaritano. Nicodemos também foi um quebrou no paradigma. Apareceu, né? Vamos lá ver. Vai aparecer todas as palavrinhas aí, vão aparecer. Nossa senhora, aí um palavrão grego. O grego tem uns palavrões que é grande, não? Não diga não. Eu queria que Virgínia Óbvio que centurião, gente. Centurião. Nome do posto do exército romano, cujo oficial comandava 100 homens. Gente, eu não sei falar. Exatamente. Tem que falar bem aberto esse grego. Fala assim. É a mistura de esse tortura e gaúcho. Cara. Vamos só explicar a etimologia que diz a palavra exatamente. Hecaton em grego é 100, numeral 100. Hecaton é 100. E esse arches é de governo, aquele que governa. Então, o que governa 100. Conseguindo centurião vem do latim, do 100, já é a palavra latina, né? Centurião vem do latim. Então, literalmente, ele governa 100. Embora não seja exatamente 100, como a gente vai ver no texto, certo? Mas é um Hecaton da arches. Nome do posto do exército romano. Hecaton existe. Não sei. Vem dentro de Hecaton aqui, que é 100. 100 alguma coisa. Esse, no final, não sei o que. Foi mal também, pensava que era um comentário. Nome de um posto do exército romano, cujo oficial comandava 100 homens. Antigo Testamento em... Na verdade, é Atos 21, como eu falei, 22.
Dois desses são conhecidos pelo nome em o chamei Cornélios, que estaciona em Cesareia, no qual se evidenciou que o Espírito Santo era compartilhado também pelos crentes que vinham do gentilismo. Gentilismo é dos romanos, dos gregos, o que você falou. Atos capítulo 10. E Júlio que conduziu a Paulo com outros prisioneiros para Roma, homem de espírito humanitário que tratou carinhosamente o apóstolo. A notícia, você tem que ligar Atos 27. A notícia de mais 2 centuriões que se converteram, um em Cafarnaum e outro ao pé da cruz no Calvário. Disse Mateus 8, 5, capítulo 5 a 13 e 27 a 54. Isso está em Deus, dicionário da Bíblia. Centuriões comandavam uma centúria, mas na prática a centúria romana consistia de 60 a 80 soldados, e não de 100. A centúria era a coluna dorsal do exército romano em termos de disciplina. Essa parte de cima do David é legal porque ele cita passagens de Atos que vão aparecer outros centuriões, né? Eu lembrava do Cornélio, já tinha escutado existe uma obra chamada Cornélio, um centurião que viu Jesus. Olha, essa obra aí eu não entendo mais. É uma psicografia. De Rochester não. Rochester. É nela que. Eu sei. Você tem? Tem. Pois é, eu também. Ele veio para a próxima terça, então, alguma coisa? Ele era, inclusive, é que disse que a reencarnação de Kardec ali, que ele era o próprio Kardec. Exatamente. Porque existem algumas figuras, né, no livro de Octavio Rochester, que ele se identifica